A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, sejam bem-vindos ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson e estamos aqui para mais uma aula, da Escola Bíblica Dominical, aí da revista da CPAD, do terceiro trimestre do ano 2016. Essa revista que está falando sobre evangelismo, evangelização, como que nós levamos o evangelho às pessoas que precisam ouvir o evangelho, porque sabemos que a salvação só vem pela fé em Cristo, mas quem vai ter fé se não ouvir e entender o evangelho? Então essa é a nossa missão. Essa lição, a lição de número 9, fala da evangelização das crianças. Muita gente acha que não se deve pregar ou não tem necessidade de pregar o evangelho às crianças, né? Que a gente não precisa evangelizar as crianças, porque elas já são salvas. Tudo bem, a gente vai falar desse assunto, a questão da inocência, mas a criança vai crescer, ela vai crescer, e vai chegar um momento que ela vai ter idade da consciência. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai seguir qualquer caminho? Então vai depender muito do que ela entendeu do Evangelho. Então ela vai precisar crer também. A criança vai chegar a uma idade que ela vai precisar crer. Então a gente precisa pregar o Evangelho às crianças e evangelizar as crianças. Bem, antes de começar a aula, só vou mostrar um pouco aqui o site, o ebdemfoco.com. Esse site aqui que eu falo um pouco de como ministrar uma boa aula, como ser um bom professor. Então aqui tem os 4 Cs da educação cristã, que são conhecimento bíblico, conhecimento de doutrinas, conhecimento do assunto da aula e o conhecimento de didática. E ao clicar aqui você será direcionado a essa página, que é a página de download do slide, onde você pode baixar o slide aí em PowerPoint. Coloque seu e-mail, porque eu vou enviar um e-mail para você toda vez que o slide ficar pronto, que eu fizer um comentário, qualquer coisa, qualquer novidade eu te aviso por e-mail. E aqui você pode baixar os slides anteriores, para ver como que são esses slides. Você pode fazer uma doação para esse projeto continuar, para ele possa crescer. Então aqui tem alguns vídeos, comentários. Então fica aí você que está vendo pela primeira vez o meu vídeo, que está entrando no meu site aí pela primeira vez, vai ter um conteúdo exclusivo para professor da escola dominical. Então, voltando aqui ao assunto da aula, a gente vai começar aqui, pelo textuário, baseado aí na revista, eu sempre faço o slide baseado na revista, mesmo que o meu comentário não concorde com a revista. Eu falo, olha, não concordo, mas está aí para você ver. Então, textual. Assim também não é vontade de vosso Pai, que estás no céu, que um destes pequeninos se perca. Mateus 18, 14. Então, Jesus está falando aqui, que não é vontade de Deus que as crianças se percam. Então, ele está falando da possibilidade de uma criança não ser salva. Verdade prática. A evangelização das crianças é urgente, porque delas dependem o presente e o futuro do reino de Deus. Aquilo que eu falei, a gente precisa das crianças hoje, mas elas vão crescer. Então, quando elas crescerem, elas precisam ter ali na sua mente o Evangelho. Leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 18, de 2 a 6 e Marcos 10, de 13 a 16. Bem, eu não vou fazer essa leitura, mas suponho que você tenha feito aí e você sabe o que se trata. A introdução, vou partir logo para a introdução. A introdução é aquele negócio, ao ordenar a pregação do evangelho, a toda criatura, Jesus referia-se também às crianças. Então é para nós entendermos a necessidade de evangelizar as crianças. Então aqui na introdução a gente vai ver que o próprio Cristo ordenou a pregação do evangelho a toda criatura, e as crianças estavam incluídas aí nesse grupo. Então a gente vai ver aí que a nossa ação evangelística ela deve empregar todos os nossos recursos para conduzir as criancinhas a Cristo. Então temos que ter uma linguagem direcionada para elas, um material direcionado para elas, e temos que nos preocupar com a evangelização das crianças, porque assim a gente sempre deixa de lado, não precisa falar da morte de Cristo,
para as crianças, ainda fala de morte, né? Não precisa expor o evangelho de forma completa para as crianças, porque elas não vão entender, elas já são salvas, aquele negócio todo. E acaba que a criança fica na igreja, às vezes vai à igreja e cresce ali na igreja e nunca ouviu o evangelho. Nunca ouviu, nunca entendeu o evangelho. E a gente precisa ter mais atenção com as crianças, né? Eu sou a favor de toda a igreja ter um espaço lá atrás, sei lá, no canto, onde tem um culto separado para as crianças. Porque tem gente que fala assim, ah não, a criança tem que ir para a igreja, tem que sentar no banco igual todo mundo para aprender a ir para a igreja. Aprender a sentar no banco e prestar atenção no culto. Mas não adianta nada ela aprender a regra de ir à igreja, sentar no banco, prestar atenção no culto e não entender a mensagem. O mais importante é a mensagem. Tem gente que está achando que o mais importante é ir à igreja. É fazer aquele ritual, pegar a Bíblia, cantar o hino da harpa. Esse ritual aí, ele não vai salvar. O que vai salvar é a mensagem que vai ser pregada. Então a criança ela tem que ter uma mensagem voltada para ela, para que ela possa entender o evangelho de forma completa, né? Então ela vai crescer na igreja, aprender aquele costume, mas quando ela chegar na adolescência ela vai desviar, porque ela sabe tudo, ela sabe os hinos que vai cantar, mas ela não entendeu a mensagem. A mensagem que foi pregada nunca foi falada no linguajar dela. Então, apesar de ser a mesma mensagem de salvação, da morte e ressurreição de Cristo, tem que ser falado na língua das crianças, né, de um modo que eles possam entender, né, de forma mais fácil, né? Então, a Bíblia ela é um livro para adultos e não para criança, então tem que fazer uma adaptação aí. Quanto mais cedo as crianças forem evangelizadas, maior será a sua chance de escapar dos perigos físicos, morais e espirituais. Então, a criança ela está exposta a tudo que vem pela frente. Então, tem perigos morais, né, perigos físicos e perigos espirituais. Então, esses perigos morais aí, né, tá falando relacionado aí às leis morais, né, mentir, né, falar mal dos outros, ter inveja, são coisas ruins, são coisas pecaminosas, mas até mesmo para quem não é crente, são coisas ruins, são atitudes ruins. Então, a criança está diante desses perigos morais que a sociedade está pervertida, né? Perigos físicos, né? As crianças podem sofrer também, né? No caso aí, ela está exposta, né? Até mesmo a questão das drogas, né? Tem que ter cuidado com isso, né? Que vai prejudicar a saúde física, né? Então, assim, o mundo expõe, o mundo está tudo liberado, né? Se a gente deixar as crianças para o mundo ensinar, ela vai acabar tendo contato com drogas, pode até não usar, mas se usar, e aí a sua saúde, né? Beber, a bebida também prejudica né, a saúde. Então, tá aí perigos espirituais, porque ela não vai ter nenhum apoio espiritual e aí vai acabar abandonando a igreja. Então a gente tem que falar de Jesus o mais cedo possível, o mais cedo possível. A criança tem que crescer ouvindo o evangelho para que ela possa evitar, né, contato com tudo que vai levar ela à perdição. A criança é pecadora e pode perder-se. Vamos lá, é um ponto um pouco até controverso, mas a gente vai falar aqui, né, baseado na Bíblia. A criança é nascida em pecado. Então vamos lá. Primeiro, desde Adão, todos são pecadores. Olha só. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Então não há ninguém, não há nenhum justo sequer. Todos são pecadores, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, estão alienados de Deus. Se você ler um pouquinho atrás Romanos 3,10, você vai ver isso, que a humanidade se perdeu. Todos, né? Então depois de Adão, todo mundo já nasceu com a semente do pecado. Isso vem desde o nascimento, porque olha o que o salmista Davi disse em Salmo 51,5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Então, aqui ele está falando que ele já nasceu com a semente do pecado. Ele já nasceu com uma natureza pecaminosa. Então,
o ser humano ele nasce com essa natureza pecaminosa e ele pratica o pecado durante a sua vida. E isso faz com que toda criança, por mais linda que seja, tenha nascido em pecado. O segundo ponto fala o seguinte: a alma da criança está em perigo. Então, Jesus ele fala da salvação para as crianças. Ele fala assim, ó, assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Então, Jesus está falando da possibilidade de uma criança se perder, né? Está falando da possibilidade de uma criança não alcançar a salvação. Mas como assim? E vamos logo avançar para o próximo ponto, né? A questão da inocência, né? A criança ela não é inocente, né? A criança será que ela tem consciência do pecado? Né? Então, em que sentido uma criança é inocente? Como podemos dizer que uma criança é inocente? Coloquei até essa imagem de um garoto com uma arma para fazer um contraste mesmo. Não tem consciência do pecado. Até aqui eu concordo com o comentarista da revista. Né? A criança ela é inocente até o ponto que ela não tem consciência do pecado. Qual é a idade dela para ser inocente? Bem, a Bíblia não diz, a Bíblia não dá base para isso. Mas, fazendo uma análise bíblica, a gente vê que sempre que a Bíblia toca no assunto das crianças, ela fala, né, dos filhos, o filho de Davi, por exemplo, que morreu, né, o filho de Isaac, né, quando foi levado para o sacrifício. Sempre assim, dá a entender, Isaac já estava meio grandinho, né? Mas o filho de Davi era bebê, o filho de Davi é bebezinho. E se você fazer a leitura do texto, dá a entender que Davi confiava que um dia ele ia rever a criança. Então, dá a entender que mesmo aquele bebezinho, ele tinha ali a salvação garantida. Ele é um eleito. Né? Muitos estudiosos debatem sobre a questão da salvação das crianças. Não é um tema simples de ser tratado. Então, muitos consideram assim que a criança ela é eleita, ela já nasceu eleita. Então, se ela morrer, ela é salva automaticamente. Isso é importante porque a Bíblia diz que a salvação só vem por meio da fé em Cristo. Então, se a criança ela não teve a capacidade de crer em Cristo, será que ela foi salva? Então, a Bíblia, em muitas passagens, quando se trata das crianças, ela dá a entender que a criança já é eleita, ela já é salva, né? E depois ela vai crescendo, ela erra, ela comete vários erros, mas ela não tem consciência do pecado, ela não tem consciência do que ela está fazendo. A mentalidade dela ainda não está desenvolvida a ponto dela entender que aquilo é algo errado e que ela precisa de Cristo para mudar a sua atitude. Então, a criança ela não tem consciência do pecado. Ela nasce com a natureza pecaminosa, ela nasce com a capacidade de pecar, ela vai crescendo, ela adquire, né, ali aquela capacidade de pecar, ela já vai pecando, cometendo alguns atos pecaminosos, mas ela não tem consciência. O comentarista disse que ele é mentalmente incapaz de praticar o pecado e é moralmente incapaz de praticar o pecado. Eu não concordo muito. Né? Talvez ele seja mentalmente incapaz de entender que está praticando um pecado, mas que ele está praticando, está. Né? Que a criança desobedece, ela mente, então ali ela está pecando, é um pecado. Mas como ela não tem consciência do pecado, ela ainda está na idade da inocência. Né? E quando é que termina essa idade da inocência? Né? Quando é que a criança vai chegar numa idade que ela não é mais inocente? Não, essa criança não é mais inocente e ela já tem consciência que ela está errando e ela precisa, né, se converter. Então, não, alguns dizem 7 anos, mas isso depende de criança para criança. Tem criança com 7 anos que é muito mais desenvolvida do que outras crianças. Tem criança com 7 anos que já fala, que crê em Jesus como Salvador, que quer batizar. Tem criança que batiza com 7 anos. Se o pai, né, concordar, a criança quer. Né? Então, a gente vê aí que não é uma regra, não existe uma regra. Né? Tem muitos estudos sobre isso, eu recomendo você recorrer aí a algum livro, algum site, pesquisar algum teólogo, ou até mesmo algum psicólogo que vai dizer alguma coisa. Um teólogo, psicólogo é melhor ainda,
né, que ele vai tentar dizer alguma coisa nesse sentido. Mas não há uma regra, cada criança é diferente de outra criança. Mas quando ela chega no fim dessa idade da inocência, ela precisa crer. Ela precisa crer, porque aí ela não vai ser mais inocente com relação às suas atitudes. Então, uma criança, 7, 8, 9 anos de idade, aí ainda é criança, ela precisa ouvir o evangelho e crer no evangelho. A criança pode crer e ser salva, que é o, né, que eu já tinha falado aqui, né, ela precisa crer. Os pequeninos creem em Cristo. Olha só a passagem de Mateus, né? E Jesus chamando uma criança e pôs no meio deles. A passagem dá a entender, né, que era uma criança pequena. Marcos fala que ele pegou a criança no colo. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ou seja, qualquer um que levar uma criança dessa a se perder, escandalizar e fazer com que ela se desvie e se perca. Então, qualquer que fazer com que uma criança dessa se perca, né, seria melhor amarrar uma pedra lá no pescoço e pular no mar, né, e morrer logo. Então, as crianças, elas precisam, né, que existe a capacidade delas se perderem. A fé não tem idade. Então, o evangelho não pode ser entendido por todos, inclusive pelas crianças. Então, como eu já falei, eu gostaria que todas as igrejas tivessem um culto separado para as crianças, para que as crianças entendessem, tivessem ali uma mensagem voltada para a linguagem delas, né, para a linguagem delas, que o que vai fazer com que a criança permaneça na igreja, né, depois de grande, não é o costume de ir à igreja, de sentar no banco, de cantar os hinos da harpa, de ver aquele ritual todinho. Não, o que vai fazer é o entendimento que ela tem do evangelho. Se ela entender o evangelho, ela entender porque Cristo morreu e que nós precisamos crer em Cristo, que pela fé somos salvos. Se ela entender isso, quando ela chegar na adolescência, na juventude, ela vai continuar firme na igreja. Isso pode ter certeza, ela vai continuar firme. Então, a criança precisa crer, né, independente da idade aí. As crianças das cartas bíblicas. Aqui o comentarista, eu acho que ele força um pouco a barra, mas tinha, né? Tinha crianças, né? Ele coloca assim, quando Paulo escreveu lá, né, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, né? E mais na frente, né, aqui eu não coloquei a referência, mas é Efésios 6:1, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então, quando eu falar aos santos, incluindo as crianças, né? Santos, adultos e crianças. Então, Paulo fala aos adultos e às crianças. É óbvio, mais ou menos óbvio, né? Quando ele escreveu a igreja de Corinto, ele falou também aos santos que habitam em Corinto. Então, lá tinham que adultos e crianças. Então, era para todos. Paulo falava para todos. Né? Outras crianças da Bíblia, né? A gente vê aí Timóteo. Né? Timóteo foi um jovem exemplar, né? E Paulo fala o seguinte, que ele ouvia o evangelho desde criança, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então ele conhecia, né, não necessariamente o evangelho, mas ele conhecia a lei de Moisés, ele conhecia a Torá. Então ele era ensinado, ele foi ensinado na palavra, né, desde criança, que é 2 Timóteo 3,15, também está sem referência, mas 2 Timóteo 3,15, né, Paulo escrevendo para ele, fala que desde criança ele ouvia, então, né, isso foi bom porque depois ele se converteu e se tornou um pastor. A Miriam, irmã de Moisés, também é outra criança que a Bíblia fala. Miriam, ela foi sábia, né, ao ver o seu irmão ali sendo acolhido pela filha de Faraó, ele falou, né, ela foi lá e correu e falou, olha, eu conheço uma mulher que pode, né, amamentar ele, e assim, a sabedoria dela, né, foi muito grande, né? Talvez fosse eu, nem tinha coragem de ir lá falar, mas ela foi lá e falou, né? Então é uma criança também que é exemplar na Bíblia. Samuel, né, outra criança que, né, foi colocado ali, a mãe dele deu ele, né, para ser, né, para fazer a obra de Deus. Deu lá para o templo, levou ele, falou, fica aí agora. Ele morava no templo, uma criança também exemplar, né? Deus falou com ele desde criança, né? E ele cresceu ali e se tornou ali um grande profeta. A escrava de Naamã, né? Naamã era um oficial lá do exército
de um outro país, né, nada a ver. Ele estava leproso e a escrava dele era de Israel. Ela conhecia Israel, então ela falou: olha, tem um homem de Deus lá que pode te curar. Então, né, Naamã, ele foi curado da lepra, e principalmente por causa dessa garota que falou. Então é interessante, né, que a gente sempre pega o exemplo dela para falar que a gente tem que dar testemunho e tem que falar o que a gente crê. A gente fica com vergonha de falar, de pregar o evangelho. Ela não teve vergonha. Ela falou: não, na minha terra lá tem um homem de Deus, né? E ela tinha fé também, porque ela sabia que ele ia ser curado, senão ela não teria nem falado. Então é isso, né? As crianças aí que a gente viu aí que fala na Bíblia. Tem várias outras. Como evangelizar as crianças? Bem, existem várias formas de evangelizar as crianças. Uma delas é a escola dominical. A escola dominical, né, é uma metodologia, né, que funciona muito, porque você pode levar para a escola dominical crianças, tanto crentes quanto não crentes. Cidades grandes é mais complicado, mas em cidades pequenas acontece muito. Primeiro vamos falar da... Acontece muito, né, no sentido de que muitas crianças que não são crentes vão à escola dominical. A origem da escola dominical. Vamos lá falar aqui da origem da escola dominical. A escola dominical foi fundada pelo inglês Robert Hicks em 1780, na cidade inglesa chamada Gloucester. Esse camarada aqui, né, ele era um empresário lá, e ele teve uma ideia diferente, né? Ele via que as crianças ficavam na rua. As crianças até trabalhavam durante a semana, mas final de semana, domingo mesmo, elas ficavam na rua brincando, atentando, roubando. Naquela época tinha, né, muito disso. E as crianças lá, né, o tempo todo desocupadas na rua. E ele teve a ideia e falou: não, eu vou ensinar a palavra de Deus para essas crianças. E aí ele fundou uma escola que funcionava no domingo. E aí pegou o nome Escola Dominical. Então as crianças iam lá aprender a palavra de Deus. Então, nessa época aqui que ele pegou, que ele viu que as crianças estavam na rua, né, o índice de criminalidade era muito alto mesmo. E o tempo todo tinha julgamento, condenação. E 14 anos após ele fundar a escola dominical, ou era 12 anos, uma coisa assim, alguns anos depois, o índice de criminalidade caiu praticamente a zero. Caiu praticamente a zero, porque quase não tinha mais julgamento na cidade, porque as crianças que aprenderam a palavra se tornaram adultos firmados na palavra. Então, quando há um avivamento, quando há uma transformação na sociedade através da palavra, né, isso impacta todas as áreas da sociedade, tudo, né, inclusive a segurança, porque as pessoas estão se convertendo, estão crescendo na palavra. Então, assim, que as escolas dominicais possam trabalhar em regime prioritário em prol da evangelização infantil. Então, que todas as escolas dominicais do Brasil possam pensar nesse sentido. Sabe que aquela criança que está lá na sua sala, ela pode se tornar um pregador, um cantor, né, alguém que faz a obra de Deus, né, e não necessariamente aí colocar assim, só contar historinha, né? Não ficar lá contando historinha, não. Prega o evangelho e imagina essa criança futuramente fazendo a obra de Deus também. Não é só para cumprir tabela, não está lá na escola dominical só porque ela não tem nada para fazer, não. Ela está lá porque ela quer aprender a palavra de Deus. E você que é professor infantil, né, tem que entender isso, ensinar a verdade para as crianças. A alfabetização evangelizadora. Ofereça algo a mais, né? É uma dica que fica, porque o Robert Hicks, além dele ensinar a palavra de Deus, ele ensinava as crianças a ler e escrever. Ele alfabetizava as crianças. Então ele trazia um conhecimento a mais. Então uma criança, né, uma classe lá na escola dominical, você tem que imaginar que aqui pode sair grandes pessoas, pode sair aqui pregadores da palavra, mas pode sair também executivos, pode sair aqui políticos, pode sair pessoas aí formadas em várias áreas, enfim, né? Ou seja, a escola dominical ela tem que ser um agente de transformação de vida por completo, né? Não é só o conhecimento bíblico, ele é importante, ele tem que ter, porque tem a ver com o lado espiritual, mas o lado social também tem que ser feito. Essas crianças elas vão impactar a sociedade futuramente. A Escola Bíblica de Férias. A Escola Bíblica de Férias é EBF, né? A famosa EBF, que
também surgiu nesse sentido, né? Uma mulher, né, chamada Elisa Howes, ela viu, né, que nos períodos de férias as crianças ficavam pelas ruas de Nova York. Mesma coisa que Robert Hicks percebeu. Falou, não, peraí, nas férias as crianças, né, quando elas estavam tendo aula, elas tinham aula todos os dias, mas fica ali 1 mês, 2 meses de férias, as crianças ficavam, né, o tempo todo livre e só ia para a escola dominical, né, domingo. Ela foi e criou a escola bíblica de férias, que a gente chama de EBF, né? Então, em algumas igrejas, a EBF dura até uma semana, né? Uma semana de festa com as crianças, de ensino da palavra, e isso foi, né, uma coisa assim muito, muito impactante na época e é até hoje. Então, a gente vê que pequenas atitudes, né, se transformaram em coisas que hoje a gente não abre mão por nada, né? Quem imaginou que um dia a ideia de Robert Hicks ia espalhar pelo mundo e 200 e poucos anos depois a gente ia estar aqui estudando no que a gente chama de escola dominical, né? Quem imaginou que a Elisa Howes, né, o que ela começou ali com uma escola bíblica de férias e espalhar pelo mundo e ia acontecer em todas as igrejas do mundo durante as férias, né, um movimento com as crianças. Ninguém nunca imaginou. Então são pequenas atitudes que futuramente, né, às vezes a gente, né, nem imagina, mas quando chegar no futuro vai impactar muitas vidas. Então a escola bíblica de férias ela está relacionada aí às missões urbanas, né? A gente já falou de missões urbanas no passado e é uma maneira de pregar o evangelho às crianças. É uma maneira de atingir um público, né, maior aí, né, em relação às pessoas que a gente está pregando o evangelho. A origem da EBF no Brasil, né? Então a EBF no Brasil ela surgiu em 1924 no Colégio, né, Americano Batista de Vitória do Espírito Santo. Dei uma pesquisada na internet, eu achei essa imagem, não sei se essa escola aqui é lá do Espírito Santo, mas é um colégio americano batista, então foi a ideia, eles que trouxeram a ideia, né, da EBF para o Brasil e se espalhou, né? Então as outras igrejas tudo, né, copiaram a ideia e que bom que copiaram, né, porque é uma bênção a EBF. A evangelização infantil personalizada. Então o que é isso, né? Então a gente falou de escola dominical, a gente falou, né, de EBF, né, falamos também da questão aí de oferecer algo a mais, né? No caso do Robert Hicks era alfabetização, mas você pode oferecer outra coisa. E agora personalizada, né? Então o que é uma evangelização personalizada? É o seguinte, reunir as crianças independente de classe social, independente aí da idade delas, né, desde que seja criança, e saber o nome completo dela, né, conhecer a criança para ela que se sinta importante, a condição social dela, porque muitas vezes a criança está lá na igreja, a gente não sabe, mas lá na casa dela ela passa fome, a gente não sabe os problemas, né, sabe tudo sobre os pais, será que os pais são crentes ou não são crentes? Então tem isso também, se os pais não forem crentes, é uma maneira de atingir os pais também com o evangelho, né, e né, problemas vividos em casa, né? O que as crianças vivem em casa. Então, diante de tudo isso, o professor da escola dominical ou o evangelista que está aí pregando para essas crianças, ela pode ir mais fundo, além de simplesmente pregar o evangelho para ela, ele pode resolver um problema familiar, ajudar com a cesta básica, pregar o evangelho para os pais. Então, há muito o que ser feito, né? Então, temos que colocar em prática isso, né? Quem trabalha com criança tem que colocar isso em prática. E outra coisa que eu gostaria de falar é usar folhetos personalizados. Nesse site aqui, interlink.org.br, você vai conseguir comprar, adquirir esses folhetos aqui. São folhetos temáticos, tem para adultos e para crianças. E é grátis, a gente só paga o frete. Então, eu já evangelizei com esses folhetos. A gente vai nas casas distribuir folheto de evangelismo e as crianças ficam olhando, né? Sempre que eu ia distribuir um folheto, as crianças ficam olhando. Quando a gente dá aqueles folhetos simples para eles, eles nem dá a mínima, joga para lá, né? Mas quando a gente leva esses folhetos aqui, eles pegam e leem. Eles leem, né? Então, tanto para adultos também, eles são coloridos, são temáticos, né? Tem uns que falam de futebol, por exemplo,
tem uns que são especificamente para drogados, tem outros especificamente para na época do carnaval. Então são folhetos temáticos. E tem para criança, que eu acho muito legal esses de criança, e as crianças leem e aqui elas podem entender o evangelho, né? A gente, quando abre esses folhetos aqui, são várias páginas aí que dá com várias historinhas que a criança vai achar muito interessante, e ela vai ler e vai para a igreja, e assim sucessivamente, né? A obra de Deus vai sendo feita, vai sendo realizada. Então, né, não esqueça o discipulado. Acompanhe cada criança convertida, seja o seu pai espiritual. Então, a criança ela tem que ser discipulada também. Então, não adianta a gente só chegar lá, pregar, ganhar, né, e ficar por isso. Não, a gente tem que discipular, tem que cuidar da criança, tem que ensinar a palavra de Deus para ela, para que ela possa crescer ali, né, e se tornar um adulto fiel a Deus. Bem, né, chegamos no final da aula. A conclusão é o seguinte, que quando se ganha uma criança para Jesus, conquista-se uma vida toda de realizações para o reino de Deus. Então, por que esperar? Ou seja, uma criança para Jesus significa toda uma vida. Tem gente que se converte com 30, 40, 50 anos e fala: se eu tivesse me convertido quando era criança, era muito melhor, teria feito muito mais coisa. Então, né, vamos pregar para as crianças para que elas possam se converter enquanto são crianças. Né? Quando elas chegar lá na vida de adulto, 30, 40, 50 anos, elas vão falar: que bom que eu me converti quando eu era criança, e não o contrário. Num momento tão difícil como o que atravessamos, não podemos deixar as crianças em poder de uma cultura anticristã, pecaminosa e contrária à moral e aos bons costumes. Então as crianças elas estão expostas a tudo que não presta. Né? A televisão, a internet só ensinam o que não presta. Né? A gente só vê aí pornografia, né? A televisão ensinando sobre homossexualidade, que a homossexualidade é normal, que sexo antes do casamento é normal, que traição é normal, que mentir é normal. Né? E a criança ela vai crescendo, ouvindo e vendo essas coisas, né? E quando ela chegar na idade adulta, ela não vai estar nem aí para o evangelho, né? E nós temos que, né, pregar o evangelho para as crianças para evitar que elas vejam tudo isso como normal, mas elas vejam isso como atitudes pecaminosas que elas têm que se proteger, né, dessas atitudes e jamais praticá-las. Então é isso que tem que ser feito. Daí a importância de evangelizar as crianças, né? Então o evangelismo das crianças ela vai ter aí, né, dois lados, né? Um é que a criança ela vai chegar um momento que ela vai precisar crer no evangelho, quando ela, né, terminar a idade da inocência, e ela vai crescer, e o que ela aprendeu ali quando criança, isso vai servir para a vida dela adulta. Nessas duas coisas que a gente tem que observar. Bem, aqui tem umas perguntas, né, que a gente pode passar aí, quem é professor passa na classe para que os alunos respondam, né, aqui já está a resposta, os livros aí que eu recomendo, né, e fico por aqui. Se você gostou aí da aula, baixe o slide, né, entra lá no site, baixe o slide, compartilhe com seus amigos, curta a página do Facebook, coloca um gostei aí no vídeo do YouTube, se inscreva no meu canal e fique por dentro do conteúdo exclusivo aí para a Escola Bíblica Dominical.